Bem-vindos aí aos vídeos da VFR Electronics. Tá aqui mais um BJ300. Pessoal, eu não faço vídeo de todos os BJ300 que chegam aqui, porque são muitos que chegam aqui para fazer a modificação, tá? E a instalação do PID de entrada. Mas o que eu quero falar aqui nesse vídeo? Até interessante aqui, vou mostrar aqui uma cartinha que eu recebi desse cliente aqui, ó. Pá, aqui tá, ele coloca aqui Macaé, 22/3. Vitor, como conversamos pelo WhatsApp, segue o BJ300 para a modificação do circuito do PID de entrada e a instalação da ventoinha. Por quê? Porque esse modelo que ele comprou não tem a ventoinha original, aquela barulhenta, aquela quadradinha, certo? Até aproveitando aqui, falando da ventoinha, as que não vêm, a gente instala pelo mesmo valor, não altera nada o valor combinado, tá? Aproveitando também baixou um pouco o valor esse ano 2023, esse ano não, no início desses meses baixou o valor aí da modificação do PID de entrada, tá? Não sei até quando eu vou segurar esse valor, então aproveitem. E aqui a gente põe, aqui estou usando um exemplo, né, dessa ventoinha 8x8, que ela é maior e mais silenciosa, tá? Para aqueles que não veio com a ventoinha. Aqueles que vieram com a ventoinha 6x6, né? Se quiserem trocar, é só falar comigo quando enviar, tá? Se não, é só cortar os fiozinhos lá da original, desparafusa e põe uma dessas 8x8, você compra aí nas casas com computador ou de eletrônica. E a gente usa essa colinha aqui, ó, silicone acético transparente, famosa colinha de aquário, né, para colar vidro, tá? E aí a gente põe aqui, ó, na borda aqui a gente põe uma colinha, depois lá no outro lado a gente põe outra aqui para fixar, deixa de um dia para o outro, tá? E tá colada a ventoinha. E ela é bem mais silenciosa e ventila muito mais do que a original, tá? A original faz um barulhão, né? Ventila, mas faz um barulhão. Certo? Falando sobre a ventoinha. Ah, detalhe, né? Essa ventoinha, a gente instala um circuito que ele aceita o comando, digamos assim, você transmite, ela liga a ventoinha, você desliga a transmissão, né? No caso, para ouvir, automaticamente a ventoinha vai se desligando, tá? Por que isso? Porque o original, você ligou o linear, já sai barulhão, né? E fica, aí tu para de transmitir, o troço continua no barulho. Aqui não, aqui a gente já faz pelo mesmo preço, tudo incluso, no mesmo preço, um circuitinho ali dentro que vai fazer o controle da ventoinha, ou seja, você deu TX, já sai ventilando. Deu, né? Largou o TX, vai para RX, a ventoinha se desliga para não ficar aquele barulhão, principalmente na recepção, né? No caso aqui, como essa é silenciosa, não faria diferença. Mas mesmo assim, a gente põe o circuito do controlador ali de RX-TX, tá? Aqui, continuando, se puder instalar o esquema de sincronia de acionamento da ventoinha, competência seria o ideal. Sim, isso é feito, como eu acabei de explicar. Desejo boa sorte no seu canal do YouTube. Está muito esclarecedor. Parabéns. Obrigado. Aqui vem... Vou tapar o nome do rapaz aqui, que ele não me deu autorização para mostrar, né? Então, aqui me envia os seus dados bancários para ser transferido serviço. Desde já agradeço a atenção. Ó, Daniel, não botei o sobrenome ali. Tá bom? Te agradeço aí, Daniel, por ter enviado, pela confiança. E outra explicação, pessoal. O circuito do PID de entrada que a gente instala aqui, como vocês viram em vídeos anteriores, é um circuito próprio para que potências em SSB, picos de no máximo aí 30 watts, né? Eu tenho feito até um pouquinho mais, mas eu sempre recomendo usar 25 watts no máximo, mas a maioria dos rádios dá 30, 35 de pico em SSB, tá? Então esse circuito é próprio para não danificar os transistores. O que acontece? Eu vejo às vezes o pessoal bolando aí uns negócios, umas modificação para reduzir aqui e ali. Muito cuidado, pessoal. Esse tipo de linear precisa de redução de RF na entrada. Então aquilo lá é um casador de impedância, mas não quer dizer que elimina a potência de excitação para baixar para os transistores.
Então aquilo lá vai resolver o problema de ROI, de rádio para linear, mas não resolve os picos. O circuito de pico de entrada é para resolver o problema dos picos, senão você detona os transistores do BJ300. Então, muito cuidado com algumas modificações que estão aparecendo aí pela internet, tá? Essa minha eu não divulgo por razões aqui de direitos autorais aqui nosso, entendeu? Então, muito cuidado. Aqui, nosso serviço é garantido, tá? Então, não é para dar problema, a gente dá a garantia normal aí de 90 dias, tá? E qualquer coisa a gente está à disposição também. Então, muito cuidado com modificações que estão aparecendo aí pela internet, hein? Pode danificar o BJ300, sendo que não é uma modificação muito ideal por aí, tá? Não estou dizendo que a deles é ruim, não é isso. É que não é a ideal, tá? Aqui a gente procura fazer da forma mais correta possível para não danificar os transistores aqui do BJ300, tá? Sempre falando, até 25 watts LO. Se o teu rádio é um RP80, um 148 INTL ou aquele que dá, o pessoal usa muito rádio aqui, mandaram modificar para 50 watts, eu acho. Aí você joga pro high, tá? Do próprio linear. Daí para os picos de 50 watts não detonar tanto aqui, tá? Então, muito cuidado, ó. Lembrando, AM, FM, modos digitais, 10 watts, tá bom? No máximo 10 watts, porque a portadora é contínua. E SSB até 25 watts, LO, passou de 25 watts, aciona o high, tá bom? Para alta excitação, aqui é LO, Low Excitation, e aqui High Excitation, tá? Então, rádios até 25 watts é LO, rádios acima de 25 watts em SSB é o High, tá bom? Outra coisa, alguns BJ300, eu não entendo porque, isso aí é coisa que vem direto da China, aqui no SSB o timerzinho demora, isso aqui a gente corrige aqui, tá? Então aqui você usa para AM, FM, né? Se você usa esses modos de operação, quando você vai acionar aqui o timerzinho para não cair o gatilho aqui do RX-TX em SSB, alguns BJ300 está demorando muito, então a gente troca também um capacitor que faz esse controle para ele não demorar tanto, tá? Isso a gente vê se é necessário, porque em média, geralmente, é meio segundo, né? Você parou de transmitir, meio segundo deu, tá? Não pode, tem uns aí que estão segurando 1,5 segundos, quase 2 segundos, é um absurdo, né? Então a gente já corrige isso aí, tá bom? Aqui tá um BJ300 originalzinho de fábrica. Eu tô usando aqui, deixa eu ver uma coisa aqui, em RTTY aqui, ó, 80 metros. Tem muita gente que faz 11 metros, perfeito. Deixa eu ver aqui quanto é que tá de excitação. 3 watinhos aqui, tá? 3 watinhos. Olha lá, do bio de 3 watts, tá? Deixa eu ligar aqui, só para ver se tá tudo ok. Com esse BJ tá original, não tá feita a modificação, olha lá. Passou de 250 watts, deu 311 watts, tá? Tá original, não mexi ainda, vou modificar ainda. Tá nu e cru aqui, tá bom? Então, pessoal, esse vídeo é mais para orientar. Cuidado com algumas modificações aí que estão fazendo aí pela internet, tá? Funciona? Funciona, mas eu andei olhando, não é o ideal, tá? Como eu disse, aqui a gente prepara justamente para não danificar o seu amplificador, tá? O que acontece? Querendo ou não, é um amplificador barato, né? Tá na faixa aí de 550, 600 reais. Mas não é legal você pagar e o troço daqui a pouco pifar, né? A não ser que você esqueça do equipamento, da potência do equipamento da excitação, e você coloque lá. Eu vejo muito o pessoal o seguinte, o pessoal esquece dos rádios lá com 100 watts, 80 watts, e deixa passar direto, esqueceu de baixar a potência, já liga que o BJ queima o BJ. Então, muito cuidado. Uma outra orientação aí é para todos os lineares, todos, tá? Embora no circuito bypass, quando o linear está desligado, você usa do rádio direto à antena, embora
alguns lineares suportem a potência de um rádio HF grande, que é geralmente 100 watts ou mais que 100 watts, eu não recomendo, aliás, nenhum fabricante recomenda, que se usa o bypass para toda essa potência. Bypass de um linear, pessoal, é quando você não está utilizando o amplificador, você quer só escutar as frequências que você está ouvindo. E se você quiser transmitir local, você transmite apenas com a potência de excitação para o linear. Pessoal, bypass pode usar direto aqui, 100 watts, depois eu baixo a potência para ligar o amplificador. Está errado. O bypass é somente para a potência de excitação, por exemplo, aqui nesse caso, depois de modificado, né, no caso do BJ300, potência de excitação, picos máximos, 35 watts, 30 watts. É isso aí que tu vai usar no bypass para alguma comunicação local, que você queira falar perto. Porque quando você quer falar longe, é óbvio que você vai ligar o linear, né? Então, assim, ó, não me venham com a história de dizer, mas o linear aguenta, só que você vai arrebentar o relé do bypass, que é o relé de RX-TX. Tá? Esse aqui, principalmente, é um relé pequenininho, muito pequeno, tá? Alguns outros lineares têm uns relés grandões, né? Então, mesmo assim, não recomendo. Até porque dá muita perda, né, pessoal? Você passa pelo rádio, vai passar aqui pelo circuito aqui dentro, depois sai lá para a antena. Aí já tem uma perda por inserção e várias outras coisas, né? Então, não recomendo utilizar potências altas pelo bypass. É sempre a potência de excitação para comunicação local. Estou falando com alguém pertinho, posso usar ali os 25, 30 watts em SSB aí pelo bypass sem problema nenhum, né? Quer usar a potência máxima do teu rádio? Desliga aqui do linear, vai usar o rádio direto, até muito melhor, né? Usar lá os 100, 150 watts do seu rádio, tá bom? Então, lembrando, circuito de bypass de todos os lineares é só para potência de excitação, tá? Então, não utilizem a potência máxima dos seus equipamentos para bypass. No caso dos PX está tranquilo, geralmente PX aí é 30, 35 watts em SSB. Então PX está liberado. Agora equipamentos de potência acima de 100 watts aí, ou seja, acima de 30 watts, muito cuidado, tá? Você pode danificar inclusive o relé do bypass. E aí um dia você quer usar o linear, pum, arrebenta os transistores. Tá? Muito cuidado, isso é uma orientação que eu sempre dou aí para alguns clientes, né? Porque tem outros que já entendem isso que eu estou falando. Então, alguns clientes que ainda não entendem, circuito de bypass nunca se pode usar potência alta, tá? É sempre a potência de excitação, por causa daqui, ó, o circuito que faz a ponte entre a entrada aqui do rádio para a antena. Tá bom, pessoal? Deixa eu ver se eu lembro mais alguma coisa e vamos trabalhar aqui nesse BJ300. Se eu lembrar, eu falo aí no restante do vídeo. Tá aqui o BJ300 aberto, eu já tirei os parafusos, tá? Mas olhem aqui uma coisa, ó, vou dar um zoom aqui para vocês verem. Depois o tio Vitor não tem razão, né? Esse resistor aqui, ele é responsável por essa função aqui do LO do RAIC, tá? Então, quando você está em LO, passa direto para os transistores, tá? Quando você está no high, ele atenua aqui com esse resistor, só que é uma atenuação leve, tá, pessoal? O que acontece isso aqui? Aqui deu para ver que a pessoa utilizou mais de 5 watts recomendado pelo fabricante na entrada aqui. Então, o que acontece? Deve ter dado algum pico de SSB, arrebentou com esse resistor SMD aqui. Pode ver que ele está torrado, ó. Deixa eu dar um zoom melhor aqui, ó. Nem dá para ver o valor direito dele, né? Isso aqui é um resistor de 33 ohms, tá? Só que ele é um resistor para potências baixas, não para picos de níveis de 10 watts, 15 watts. Tá, olha aqui, ó, tá arrebentadinho, ó. Olha aqui, ó,
rachada ali, dá pra ver, né, pessoal? Aqui, ó, a cerâmica aqui tá toda quebradinha, ó, vocês podem ver aqui, ó, tem uma rachadura aqui, ó, já tá até se desfacelando aqui, cadê? Aqui, ó, tá? Então, assim, pessoal, eu vou ter que examinar os transistores desse BJ300 para ver se eles não estão danificados, se eles não estão com fuga, tá? Aparentemente, não. Mas, por exemplo, vocês viram ali que deu potência. Tudo bem, mas ele pode estar com fuga. Se ele está superaquecendo, pode ter dado uma fuga e danificado os transistores, por causa da bobagem de utilizar mais de 5 watts de potência nesse BJ300. Então, muito cuidado, não tentem nada acima disso. Isso aqui agora a gente vai passar o ferro de solda aqui para tirar esse resistor aí, tá bom? Deixa eu até ligar a estação de solda aqui. Então, muito cuidado aqui com isso aqui, ó. Isso aqui é porque ultrapassou os 5 watts. E mesmo com 5 watts original, dá o problema de ROI altíssimo, tá bom? Eu tô quebrando aqui que é para eu lembrar depois que tem que substituir. A gente põe aqui, ó, nesse vão aqui a gente põe um resistor convencional normal de maior potência, tá? Então, muito cuidado, pessoal. Tem gente aí queimando o BJ300 de graça ou fazendo lá uma modificação. Ah, botam uns resistores aqui, levanta isso aqui, botam ali, rebenta igual, tá? Por quê? Porque não é a modificação correta. Vira e mexe, me chega a BJ300 aqui, que o cara botou aqui uns resistores aqui, botou aqui não sei o que, e aí diz que melhorou o porradinho dele. Sim, melhorou o porradinho dele, mas não o BJ300. BJ300 continuou recebendo picos altíssimos de pulso em RF, arrebentando os transistores. Aí o que acontece? Tem que trocar os transistores. Tá acabando para mim os transistores para trocar, hein? Tem que comprar mais até. Por quê? Pessoal, teima, né? A teimosia é uma coisa assim, muito do radioamador, né? Aquele que não tem cautela, não, pode botar que dá certo. Então tá, rebenta com o linear, depois manda para cá pro tio Vitor consertar, tá bom? Eu agradeço. Então, assim, pessoal, não... BJ300, outros lineares aí que tem problema de ROI alto entre o rádio e o linear, manda para cá pra gente corrigir esse problema, tá? Não façam isso. Ah, abusar da potência ali de excitação sem querer e pum, né? Aqui, ó, o tamanho do relézinho do bypass. Olha aqui, pessoal. Por isso que eu falo, pessoal, esse relézinho, ele não é para alta potência, tá? Ah, tio Vitor, mas como é que eu abri o rádio HF lá e no low pass filter tem relé pequeno? Porque a função desses relés pequenos num rádio HF, no low pass filter, é outra, não é de bypass. Lá é outra coisa, pessoal. Tá? Os relés lá são pequenos, mas é outra função que eles têm lá, que não tem problema. Agora, relés de bypass que são pequenos é somente para trabalhar com potência de excitação. Não é para passar 100 watts por aqui, hein? Imagina aqui, ó. Tá entrando sinal aqui do rádio HF 100 watts, 150 watts de potência, passa por essa caixinha pequenininha aqui e vai para lá. Olha só a perda que tem em relação daqui para cá. Vai danificar os contatos do relé, vai arrebentar esse relé, com isso arrebenta o teu rádio, entendeu? Arrebenta com o linear, porque daí tu quer usar o linear, vai passar aí, comutou ali, vem para cá, potência, pá, de excitação, pum, quando sai aqui, tá arrebentado aqui, volta essa RF para cá, arrebenta os transistores. Então não vamos fazer bobagem, né, pessoal? Vamos obedecer aí a orientação do fabricante, de todos os fabricantes lineares, tá? Que bypass é só para potência de excitação, tá? Não esqueçam disso. Não vão me usar, eu posso usar 100 watts aí no bypass. Não, não pode usar. Potência de excitação, geralmente de qualquer linear, é até
40 watts em SSB no máximo, tá? No máximo. Gritando os contatos do relé. Tá bom? Então, não danifiquem vossos lineares, seja qualquer for linear, pode ser BJ300, pode ser qualquer outro, não importa a marca, tá? Vira e mexe também me chega linear aqui com isso aqui torrado, porque o cara passou 100, 150 watts aqui, tá? Aí tem que trocar o relé. E alguns lineares tem um relé que é difícil de achar, pessoal, o original é difícil de achar, às vezes tu tem que fazer uma adaptação com outro relé para poder a pessoa continuar utilizando o linear, hein? Então, muito cuidado aí com essa brincadeira de querer usar o bypass para passar 100, 150 watts do rádio, hein? Tá? Para aqueles amigos que utilizam rádios de HF. PX não, PX está liberado. PX até, claro, até 35 watts está liberado. Tem PX aí que dá 50, 60 watts, aí não, tá? Então até 35 watts está liberado aqui o bypass. Se não, se prepara. Prepara o bolso para pagar o conserto de um linear e do seu rádio também, né? Que vai arrebentar a saída do teu rádio. Tá? Geralmente os rádios têm proteção, então dificilmente queimam os rádios, né? Mas acontece. Tá, pessoal? Vamos lá, eu já arranquei os parafusos. Vamos ver como é que tá aqui, se já tá solto. Aqui já tá solto. Aqui a gente já vai passar a limpar aqui os contatos, passar uma lima para deixar a superfície bem lisinha, bem rente aqui para a melhor dissipação do BJ300. Ó, por enquanto tá verde. Tá nu e cru aqui, ó. Tá beleza, hein? Vamos lá, vamos continuar então. Tava passando aqui a lima para deixar... Chega para lá, dissipador. Tava... Oi, tio, não vai perder os parafusos. Tava passando a lima aqui para deixar alinhadinho aqui, né, a superfície aqui dos transistores, tá? Aqui é o limite, né? Já pegou nos dois lados, ó, e um pouquinho aqui. Esse meio aqui geralmente é meio côncavo, né, em alguns transistores. É uma questão de milímetros, micromilímetros, tá? Então não preciso desgastar muito isso aqui. Encostou aqui onde está a base dos parafusos, aqui e ali, beleza, já tá tranquilo, tá? Claro que a gente preenche novamente com pasta térmica para haver uma melhor dissipação. Mas olhem só uma coisa, não sei se dá para vocês verem aí. Um transistor embaixo é meio prateadinho, o outro é meio douradinho, né? Material diferente, tá? Será que o lote é o mesmo? Vamos dar uma olhada aqui. Não é. Vocês percebem que, ó, aqui o M1104, 185, o lote é 9603, tá? RR0K. E aqui é um M1104, 185, 9525, RROD. Ah, não é par casado, pessoal, não é par casado. Porém, é o mesmo fabricante e a compensação de ganho individual de cada transistor é muito próximo um do outro, tá? Então, opa, desculpa. Isso aqui arrebenta com aquela teoria que o pessoal fala, tem que ser par casado. Não! Desde que seja da mesma marca, né, do mesmo fabricante, e se o transistor tem o ganho próximo um do outro, não tem problema serem lotes diferentes, então não precisa ser par casado. Isso serve para qualquer linear. É importante o par casado, por que a gente fala que é importante? Porque geralmente, teoricamente, a gente pensa, bom, se é par casado, é porque está próximo o ganho. Mas já houve situações de ter lote par casado que estava errado o ganho, um não compensava pelo outro, entendeu? E aí não dava potência legal para o linear. Mesmo sendo par casado, havia diferença. Na hora da fabricação, por alguma razão desconhecida, a máquina descalibrou lá e deu problema. Então, assim, pessoal, se eu falar para vocês aqui as experiências que o tio Vitor aqui já fez, com transistores até
de marca diferente, vocês não vão acreditar, mas isso aí vai ficar um assunto talvez para um outro vídeo aí. Não sei se eu vou fazer, tá? Então, por quê? Porque eu já usei transistor da Motorola, já usei transistor da Toshiba, tudo num linear e funcionou direitinho por causa que o ganho estava próximo. Não é o ideal. Não é o ideal você usar marcas diferentes, tá? Não é o ideal e eu não recomendo. Porém, todavia, funcionou, tá? Mas sempre que for do mesmo fabricante, mesmo sendo lotes diferentes, se tá assim, não tem problema, tá? Então, às vezes, no teu equipamento de HF, no teu linear, se for transistor da mesma marca, com lotes diferentes, mas eles estão muito próximos à questão da HFE e ganho, tranquilo, pode utilizar sem medo, tá? Não vai ter problema nenhum. Então, para casado é ideal? Sim, claro, porque teoricamente um deve ser bem próximo do outro, questão de funcionamento. Mas não tem problema se não for para casar, tá? Desde que seja o mesmo fabricante. Tá, pessoal? Aí, ó, vamos trabalhar. Ok, o linear já está feita as devidas modificações, instalado o circuito DP de entrada. Aqui, ó, o resistor que foi substituído, tá? É um resistor de 33 ohms. Esse aqui é o moderno, né? Com 1 watt de dissipação, tá? Saiu aquele todo SMD queimadinho, torrado aqui. Foi instalado aqui, então, no lugar aqui do R4, né? Resistorzinho de 1 watt, 33 ohms, tá, pessoal? Para fazer funcionar a função HI, tá bom? Então tá aí. Aqui até borrei um pouco o verniz aqui, ó. A gente faz aqui a instalação desse circuito, né? Tem toda uma modificação por baixo, só não posso mostrar por uma questão de direitos autorais, tá? E aí fui botar o vernizinho aqui, pingou um pouquinho demais aqui, mas não tem problema, é um verniz aqui que a gente põe só para tapar aqui um detalhe, tá bom? Agora a gente vai instalar de volta e já fazer um teste. Depois eu vou instalar o circuitinho do timer da ventoinha. Então tá, fazer o primeiro testezinho aqui. O linear tá de cabeça para baixo, propositalmente, tá? Tá toda a ligação aqui. Vamos aqui citar com uns 20 watts, tá? Vou testar aqui em 10 metros, em RTTY, como vocês estão vendo aí, né? Vou utilizar o BIRD também, que o BIRD aqui eu gosto por causa da... Eu particularmente gosto de medidores com aqui o sistema analógico de leitura, que é o ponteiro, né? Uns chamam de reloginho, né? Gosto também do Lextel, porque dá aqui a numeração, ó, 20 watts de excitação, tá? Aqui eu tô na pastilha de 250 watts, na escala lá de cima até 250, tem que multiplicar por 10, tá? Então, em 10 metros, vamos ligar aqui o BJ300 e vamos ver quanto é que ficou a brincadeira aqui, tá? 190 watts. Aqui no BIRD passa, porque o BIRD tem um pouquinho mais de precisão. 230 watts ali, tá? 230 watts em 10 metros. Lembrando que eu estou usando 20 watts de excitação. Vamos ver em 11 metros. Quanto é que vai dar em 11 com 20 watts de excitação? Ó, 235 watts, hein? 235 watts de excitação. Show de bola. Vamos dar um pulo aqui. Vamos lá para 20 metros. 20 metros. Quanto é que dá 20? Mais de 250 watts, hein? Mais de 250 watts de excitação. Aí o tio Vitor tá ficando maluco, né? Tô falando bobagem aqui. 220 watts de potência. Vamos ver 40 metros. Pessoal que gosta de operar 40 metros, quanto é que dá aqui? Olha lá, 225, 35 watts. 235 watts em 40 metros. Show de bola. Vamos ver em 80. 80 metros, vamos lá. Passou.
cacete, 80 metros é show de bola esse BJ300. Botar na escala vezes 500, a escala do meio, multiplica aqui, ó, pessoal, tá? Por, ó, escala do meio até 500 watts, tá? Então, começa aqui 100, 200, 300, 400, 500, tá bom? Multiplica por 10 também. Vamos lá ver quanto que deu aqui em 80 metros? Credo, 390 watts, hein? Show de bola, 80 metros sempre rende bem, hein? Todos os lineares em geral, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu acho que vocês não operam 160 metros, né? Olha a cacetada, mais de 500 watts, tá louco. Mas eu não recomendo, né? Tanta potência. Bem que 160 metros pode, né? Mas aqui em 80, ó. 80 metros, praticamente 400 watts, né, pessoal? Olha lá, grudou 400. Que isso? 390, 400 watts. O bichinho é pequenininho, mas aguenta bem o tranco, viu, pessoal? 20 watts de excitação aí, tá? Credo! É potência para chuchu. Lembrando que em 11 metros, 10 metros, para o comprimento de onda dessa banda, 100 watts já é potência para dedéu. Aqui deu 200 praticamente, hein? Tá bom? Então é um linear que vai corresponder muito bem aí à faixa dos 11 e 10 metros. E para baixo é essa potência que vocês viram, né? Principalmente 80 metros, que 80 metros precisa de potência, tá bom? Agora a gente vai instalar a ventoinha, tudo ali, e ver como ficou, tá bom? Vamos continuar, não terminamos ainda. Lembrando só mais uma coisinha, pessoal, vocês observem a questão que eu sempre falo dos conectores, tá? Estarem bem apertadinhos aí, bem conectados, a malha bem soldada. Aqui no caso é prensado, ó. Esse aqui eu gosto desse aqui porque ele é prensado, ele não tem problema do contato. Aqui tem que soldar, né? Inserir o conector, fazer toda aquela soldagem, que dá um pouquinho de trabalho, mas tem que ser bem feito, tá? Outra coisa, o ROI da sua antena para a frequência que você quer operar tem que ser o mínimo possível. Lembrando, né? Que às vezes algumas antenas, a banda passante é muito curta, né? Em torno aí de 100 a 200 kHz, dependendo da banda, né? Então observe isso aqui. Olha só para vocês terem uma ideia. Eu andei mexendo nas minhas antenas lá, mas eu preciso arrumar porque o vento deu uma balançada e me arrebentou lá uns estaiamentos. Aqui dá uns ventinhos fraquinhos, 120 km por hora aqui no sul, onde eu tô. Então não se assustem, tá? Mas olha aqui, deixa eu mostrar uma coisa. Tá em dummy load, tá? Deixa eu ligar o linear aqui. Eu baixei a potência do linear para não ficar muito forte, tá, pessoal? Mas olhem aqui, ó, em dummy load, aqui, ó, DL, tá? Eu tenho 165 watts, tá? Ó, 1.0, 52 ohms, tá? Beleza, tranquilo. Vamos colocar no direto, antena direto, linear direto antena. Olha o que que acontece lá, ó. 6 de ROI, 40 ohms. Aí tu tem uma leitura errada de potência, tá vendo? Completamente errada. Eu tô com 165 watts. Aí eu vou tentar botar no meu acoplador. Meu acoplador aqui, ele vai acoplar, já tá acoplado, aliás, né, que eu já deixei pronto. Porém, a minha antena lá fora tá toda errada, pessoal. Tem que arrumar a minha antena, por causa dos ventos que deu aí, tá? Então, olha só, pelo acoplador eu tenho um ROI elevadíssimo, tá? Aqui tem até que ver o que que aconteceu lá com a minha antena, que tá bem fora. Vamos ver quanto é que deu aqui de ROI. Olha lá, eu tenho 3.2 de ROI, 98 ohms, 120 watts, ou seja, agora ele está medindo certo, porque eu tenho perda de potência com uma impedância completamente errada, mas ainda assim eu tenho 3.2 de ROI, o que não é legal. O ideal é abaixo de 3, tá? Deixa eu dar o foco aqui. O ideal é abaixo de 3, eu tenho 124 watts aqui, ó. Aqui passou um pouquinho de 100 watts, ó, 120, quase isso, tá? Aqui tá marcando, então, menos potência. Não se assustem com isso aqui, ó, pessoal, que isso aqui é uma fontezinha externa, não é a fonte do linear, tá? Por favor, não confundam. Isso aqui é 12 volts, 11,9, 12 volts. Isso aqui é uma fontezinha só para o Lextel, tá?
Eu não uso monitoramento de tensão no Lextel, por razões particulares minhas, né? Então eu uso uma fontezinha de 1 ampere só para alimentar o Lextel. Então não é da minha fonte de alimentação, tá? Então acoplado, no meu caso, que a antena tá toda errada, eu tenho que arrumar lá. Ó, deu 100 ohms agora, 3,2 de ROI, 109 watts. Acho que o vento tá forte lá fora. Tá balançando, tá tirando ela toda do ROI. Então, pessoal, para quem puder ter um acoplador até 500 watts, show de bola, né? Tá? Mas se não, procure deixar a sua antena com o mínimo de ROI possível dentro daquela frequência que você mais opera. No caso, eu opero a rodada de 80 metros, 3732.5, tá? Em LSB. Ó, eu opero, ó, o ideal seria isso aqui, né? Aqui é a carga fantasma, ó, 1.0, 52 ohms. 165 watts. Então eu preciso conseguir lá fora na minha antena, é um sobe e desce de telhado, agora não dá porque tá até meio chuviscando lá fora e tem a ventania. Teria que arrumar minha antena direitinho, bonitinho, para dar o mínimo de ROI possível. Lembrando que quando você tem a potência do teu rádio, 100 watts, tá? Teu ROI vai casar bonito, um por um lá, show de bola. Por quê? Porque o teu rádio tem low pass filter na saída. E os linear, tio Vitor? Tem low pass filter? Não. Salvo exceção, HLA 300 e algum outro que tenha LPF na saída. Se não, gente, isso aqui é só amplificador, tá? É só módulo. Desculpe. Isso aqui é só módulo amplificador, não tem LPF. Vocês podem ver, LPF é aquele conjunto de relés com uma série de bobinas, tá? Me engasguei aqui. Então, assim, pessoal, cuidem essa questão de lineares que não tem LPF na saída. Então, a antena tem que estar bonita lá fora, tá? Tem que estar bonita lá fora. Muito cuidado, porque o pessoal pensa, mas meu rádio deu 1 por 1 com 100 watts. Mas bota 300, quase 400 para tu ver o ROI. Como altera? E altera mesmo, tá? Então, boa sorte se tua antena estiver boa, teu linear agradece, vai esquentar menos, vai ter menos perda de potência. Então, observem isso, tá, pessoal? Muito cuidado nessa questão das antenas, o cabo, o conector que sai daqui, tá? O cabeamento está bem soldadinho. Aqui o cabo é fininho, RG58, porque tá saindo daqui, vai ali para os watímetros, né? Então, assim, ó, cabeamento certinho, se for RG213, melhor, né? Vai dar menos perda, tá? Se for RG58, tem que estar bem soldado, bonitinho, vai dar perda um pouco, com uma potência 300, acima de 300 watts, vai dar perda para 80 metros, tá? Mesmo em 11 para 200, mas pode usar? Claro que pode. RG58 geralmente suporta até 500 watts. Vai ter perda? Sim, depende do caminho que vai fazer, do trajeto que sai daqui. Se até a tua torre lá, a tua antena tem 30 metros, vai dar perda, né? Se tem 10 metros, vai dar menos, entendeu? Então a perda está relacionada. A perda grossa, vamos dizer assim, está relacionada à distância que sai do cabo daqui do amplificador até a tua antena. Depois tem outras perdas por inserção, isso aí né, já é uma coisa bem mais séria, né? Então é outro estudo, tá? Mas, por exemplo, tô com um conector oxidado, tá ruim. Eu boto ali, tá funcionando, mas ele vai ter perda por inserção, né? Eu tô com emenda no cabo. Não pode, pessoal. Cabo de RF não pode ter emenda, salvo exceção se for uma emenda profissional, bem feita. E mesmo assim vai ter perda por inserção e etc, né? Tá? Não só por inserção, vai ter um monte de coisa, tá? Então, muito cuidado com cabo emendado. Olha lá, hein? De preferência, sempre o cabo que sai daqui direto para a antena, tá? Lá em cima, o conector da antena, tem que examinar dependendo se a sua região tiver muita umidade,
tá? Principalmente em regiões que tem umidade. Aqui no sul, eu não gosto de usar conector nas antenas lá em cima. Eu tento evitar, salvo exceção aquelas antenas que vem conector, eu arranco fora e soldo o cabo direto lá na conexão. Depois isolo com fita de alta fusão, tá? Ou fita isolante líquida, como preferirem, né? Por quê? Fica 10, 20, 30 anos lá, não me dá problema, tá? Agora, se eu tenho um conector só com fita de alta fusão lá, com o tempo vai passar uma oxidaçãozinha lá em cima. Aí te dá problema no linear, mas o ROI tá ruim. É, porque tem conector lá em cima. Salvo exceção, né, pessoal, de algumas antenas que tenha conector e não tem como trocar. Aí, paciência, né? Vai usar o conector lá em cima. Porque a água da chuva, aqui no sul, pelo menos, a água parece um ácido. Ela penetra e entra no cabo, molha dentro do cabo, aí acabou. Acabou o cabo. Tá, pessoal? Então, cuidem esses detalhes importantíssimos para você ter uma boa e excelente amplificação em qualquer linear. Não é só no BJ300, é em qualquer linear, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. Eu acho que é isso aí, né? Basicamente é isso aí. Muito cuidado, tá? E observem que sempre potência 100 watts. Teu rádio tem LPF, vai sair lindo, bonito aquele sinal lá senoidal, né? A gente vê pelos instrumentos de medição. Esses aqui, ó, estão desligados agora, porque eu não estou usando no momento. E o que acontece? Com o rádio que tem LPF, vai sair lindo o sinal lá fora. Agora, com uma amplificação sem LPF, você vai ter um sinal espúrio, né? Vai ter amplificação? Vai. Tu conseguiu ajustar o ROI 1 por 1? Beleza, maravilha. Menos interferência possível externamente saindo RF. Mas sem o LPF é meio complicado, né? Pena que tem uns LPF aí para vender no mercado. É caro para dedéu, não é barato não, pessoal. Por isso que um linear, um HLA 300 é uma fortuna de caro, tá? Que é aqueles lineares que já vem com LPF na saída, tá? Mas também tá extremamente correto, né? É isso aí, pessoal. Então, eu vou instalar aí a ventoinha e ele logo tá pronto para entregar para o cliente. Para vocês aqui, eu já instalei o circuito da ventoinha, tá? É um circuito bem simplesinho que vai nessa região aqui, tá? Aqui uma ligação bem simples, tá? Bem simples, isso aqui é cortesia aqui, quando faz serviço aqui da instalação do PI de entrada, a gente já coloca aqui um timerzinho aqui, RX-TX, né? Timer, não é um timer, é um controlador RX-TX para ventoinha, tá? Então, se eu aciono aqui, ó, o PTT para transmitir, ela vai ligar, desligou, ela se desliga automaticamente, tá bom, pessoal? Isso aqui a gente faz como cortesia da VFR Electronics para serviços em alguns amplificadores, tá? Então, ó, transmitiu, tranquilo. Tá aqui a ventoinha, ó, trabalhando, ventilando, silenciosa. Não é tão barulhenta quanto a original aqui no caso do BJ300. Parou de transmitir, a ventoinha para, tá? Isso a gente faz aí como cortesia. Tô com o dedo bem sujo, hein? Tem que dar uma limpada. Então tá, pessoal, tá pronto. Agora eu vou pegar, vou instalar aqui. Deixa eu virar aqui. Ó, o que a gente vai fazer? A gente instala aqui a ventoinha bem centralizada. Vamos pegar a nossa cola e passar aqui, ó. A cola vai ficar bem rente aqui, ó, entre dos dois lados, né? No caso aqui, entre essa lâmina aqui do dissipador, vai ficar bem rente aqui, e do outro lado. Por que cola de silicone? Porque ela suporta alta temperatura, tá? Então, se esquentar o linear, a cola não vai se soltar, tá bom, pessoal? E aí a ventoinha vai trabalhar aí, aqui por cima, ó. Transmitiu, girou, aqui tá fazendo barulho porque ela não tá colada ainda, né? Tá? Parou de transmitir, ela para. Tá bom, pessoal? Bom, tá aqui o serviço praticamente pronto, só vou colar, deixar secar e entregar para o cliente. Deem um likezinho, não esqueçam, o dedo não vai cair para dar
um likezinho lá onde tem um sinalzinho assim, ó, lá no YouTube, ali embaixo, ali, logo abaixo dos vídeos, deem um sinalzinho, tá? Para a gente continuar fazendo os vídeos, instruindo aí vocês sobre alguns equipamentos, tá? Se inscrevam no canal, clica no sininho para receber as notificações, para o YouTube saber que vocês querem e gostam desse tipo de vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.